O que Cristo pensa da igreja? Este é o tema da nossa série do mês de outubro. Nós escolhemos as 7 igrejas do Apocalipse para falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é, em primeiro lugar, o livro de Apocalipse, ele não é apocalíptico. Não é apocalíptico da maneira como as pessoas estão dizendo hoje aí. Aquele livro que traz medo, aquele livro que as pessoas não querem ler, aquele livro que as pessoas dizem que não entendem. O livro de Apocalipse é o livro da esperança. É um livro que traz esperança, que traz vida. Se não for assim, o Senhor Jesus não teria convocado o seu servo João para passar um tempo no exílio, que, na minha opinião, é só uma opinião, foi exatamente para isso. Para revelar as últimas coisas. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, levantar o véu, levantar a ponta do véu, para descobrir o que está coberto. Então, para mostrar o que vai acontecer. E eu sei que as pessoas criam um imaginário, criam imagens, cada um diz uma coisa, e realmente é assim. Se você for pelo lado alegórico, a gente vai criando fantasmas e imagens, perdendo a essência deste livro maravilhoso, escrito pelo amigo mais íntimo de Jesus, que é o apóstolo João, que foi o único apóstolo que morreu de morte natural, como você sabe. Ele morreu já idoso, provavelmente entre 96 a 98 anos, e este homem foi escolhido pelo Senhor para mostrar as coisas que deveriam acontecer. Nós temos ouvido muitas coisas sobre a igreja, especialmente nos últimos meses aqui no Brasil, por exemplo. Há uma tensão no meio da igreja. A igreja, infelizmente, também está dividida, também está polarizada. Tem os para lá e os para cá, os da esquerda e os da direita. Os irmãos, e isso me lembra Paulo, né, dizendo, cuidado para vocês não se devorarem, porque o negócio está mais ou menos, está quase aí, né? Tem gente se devorando, não é? No meio da família, entre os amigos, nos ambientes profissionais, e isso está chegando à igreja com uma força muito grande. E aí as pessoas vão emitindo as suas opiniões. Os ateus têm a opinião deles sobre a igreja, os agnósticos. Nós vamos conversar com pessoas ascéticas, elas têm a opinião delas sobre a igreja, o que elas pensam da igreja. As redes sociais estão aí para mostrar para você o que essa turma toda está falando sobre a igreja, o que eles pensam sobre a igreja. E a gente também deveria perguntar para nós que que fazemos parte da igreja, que a gente tem essa consciência de que nós somos igreja do Senhor Jesus, e qual que é a sua impressão, qual que é o seu olhar, qual que é o seu ponto de vista sobre a igreja. O que é que você acha da igreja? O que é que você pensa da igreja de Jesus? Quando você pensa na igreja, o que vem à sua mente? O que você teria a dizer à igreja? Bem, chegou um momento onde a pressão estava tão grande e 3 áreas da igreja foram atingidas em cheio, é que Jesus então tomou a posição, dizendo, eu vou pessoalmente mandar o meu recado, dizer o que eu penso, o que eu acho sobre a igreja. Ele escolheu 7, havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia, muito mais do que isso. Ele escolheu apenas 7, e porque esses 7 talvez seja o número da totalidade, da perfeição. É como que se estivesse dizendo, mandar para 7 é como se estivesse mandando para todas. E foi exatamente, e é exatamente essa a intenção. A carta é circular, é para todas as igrejas. Todas as igrejas de Jesus espalhadas na face da terra, independentemente do seu tamanho. Pode ser aquela igreja pequenininha, que ninguém conhece, até aquela maior comunidade da mega church. Aqui Jesus está falando diretamente porque ele percebe 3 desvirtuamentos da sua igreja. E ele pode falar, que Jesus pode falar, porque primeiro ele é o cabeça da igreja, segundo, ele ama a igreja, terceiro, porque ele é imparcial, ele é justo, ele não tem tendências ideológicas, seja para lá ou para cá, esquerda ou direita, ou de centro, não. Você não pode classificar Jesus em nenhuma dessas posições.
Ele ama a sua igreja, e porque ama a igreja, ele deu a vida dele por essa igreja. Então, ele tem autoridade para falar para nós como igreja. Se tem alguém que você vai ouvir, é Jesus falando sobre a sua igreja. Ele tem autoridade para falar sobre a igreja dele, que é dele. Entendeu? Não é assim? A gente não ouve a opinião de pessoas, por exemplo, que estão envolvidas com a gente. Quem aqui pediu conselho para um estranho, para uma área importante da sua vida? Quem aqui recorre a estranhos que você nunca viu? Não, normalmente nós vamos falar com pessoas amigas, queridas, que nos amam. Não é que elas concordam com tudo também que a gente diz, mas são pessoas que nos amam, que vão falar a verdade para a gente. Então eu confio em Jesus, ele deu a vida dele pela igreja. Eu quero ouvir o que ele pensa sobre a igreja. E ele vê 3 áreas claras de apodrecimento, de patologia, de doença na vida da igreja, que são as 3 áreas que já foram mencionadas aqui, que chama-se secularismo ou mundanismo, como você quiser, ou amizade com o mundo, como você quiser, esfriamento espiritual e a perseguição. A perseguição sobre a sua igreja. Então, quando chega no momento limite, que ele vê as pessoas sofrendo e sofrendo, ali, então ele chega e vai e dá uma palavra para a sua igreja. Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor. A sua Bíblia, por favor. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17. Nós estamos, nesta manhã, querendo saber o que Cristo pensa da igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã e o privilégio de estar aqui compartilhando a tua palavra com os meus amados, minhas queridas irmãs que aqui estão e com aqueles e aquelas que estão nos acompanhando de longe, virtualmente. Muito obrigado, fale ao nosso coração, inspira-nos, queremos aceitar a tua instrução e queremos praticá-la para que a nossa relação contigo continue a relação de fidelidade e de amor e preservando a verdade do Evangelho em nossa vida, aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. É interessante observar também que quando você olha para essas cartas que Jesus manda para a sua igreja, é muito claro que essa história de haver, como é que eu vou dizer isso? Haver posições diferentes dentro da igreja, isso é desde sempre. É desde sempre que você percebe pessoas que estão ou fazendo uma coisa ou fazendo outra. Gente que está dentro da igreja, gente que está ali,
que diz que crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, mas que, no entanto, tem práticas que estão reprovadas pelo próprio Senhor e estão dentro da igreja. É muito interessante isso. Isso eu acho que nos mostra que a gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas. Pelo menos essa leitura que eu faço. Que a gente sempre vai ter aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que tenha dificuldade. E a gente tem que ter amor, paciência e caminhar com eles. E esperar e aguardar. E pregar a palavra e o evangelho. E dizer, olha, mova-se. Não é? Porque alguém disse que a igreja é um hospital. Bem, mas ninguém quer morar no hospital, não é? Você não vai morar no hospital. Entendeu? O hospital é passagem. Sim ou não, meus irmãos? Claro. Você já foi hospitalizado alguma vez? Eu já. Quando era garotinho. 7 anos. Para retirar as minhas amígdalas. Eu acho que eu fiquei lá uma semana. Mas para mim, foi como um ano. Foi como um ano. Ninguém quer ficar morando em hospital. Então, a igreja, sim, é para os doentes e para os enfermos, mas eles têm que receber o remédio, serem curados, entendeu? E fazer parte, ser encontrado entre aqueles e aquelas que Jesus está dizendo muito bem, servo bom e fiel. Como ele falou de Antipas aqui, a minha testemunha fiel. Esse é o desafio aqui nessa manhã. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está prestando atenção no que eu estou lhe dizendo? Eu quero convidar você para isso. Para você fazer parte, você ser olhado por Jesus dizendo, ali está uma testemunha fiel minha. Ali está um homem que que o caráter dele, a sua atitude, a sua postura, eu aprovo. Ser aprovado por Jesus é o que importa. Não é pelas pessoas. As pessoas podem tirar você do grupo. Não tem problema, mesmo da família. Já aconteceu com você isso ou não? Não é verdade? Pode deixar de seguir você. Pode deixar de seguir você. Não se preocupem com isso. Se ocupem, sim, em seguir Jesus. E ser aprovado por Ele. Esse é o desafio. A nossa série está sendo baseada no livro de John Stott, do O que Cristo Pensa da Igreja. E eu quero recomendar a leitura desse livro, que obviamente que a gente fala aqui é muito pouco, é apenas para servir de inspiração. Quando você lê o livro, você se aprofunda, você viaja, entendeu? E eu aproveito para dizer que o povo evangélico é o povo que menos lê na face da terra, no Brasil especialmente, menos lê. Os espíritas kardecistas, se tiver algum aqui, que deve ter, eles leem muito mais do que nós. E é por isso que eles sabem muito mais sobre a doutrina deles do que nós sabemos da nossa. Por isso que a gente não tem nem como condição, às vezes, de chegar e conversar e mostrar. Não é convencer, não é converter, não é ganhar batalha de discussão, não é essa a proposta, não. Mas é dar razão da sua fé. Que daí, se ele perceber que você tem um testemunho de vida e você sabe o que você está falando, entendeu? Provavelmente essa pessoa vai te ouvir e vai te respeitar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Então, vamos a Pérgamo. Vamos entrar nessa cidade linda. Hoje ela é uma imensa cidade, maravilhosa. Continua lá na Turquia, com um novo nome, é Bérgama. Hoje chama-se Bérgama. Aquela cidade linda que na antiguidade chamava-se Pérgamo. Essa palavra Pérgamo vem de Purgos, que quer dizer castelo, uma fortificação. E essa cidade ela foi doada. Olha que louco isso. O rei, antes de morrer, doou a cidade de papel passado e tudo. Doou para Roma. Claro que Roma aceitou. Lógico. Pérgamo estava num lugar estratégico. Pérgamo era uma cidade imponente. As pessoas tinham orgulho de dizer que moravam em Pérgamo. Não tem umas cidades brasileiras assim que o pessoal diz que tem orgulho, não é? Você já conhece a minha cidade, não é verdade? Você precisava conhecer a minha cidade. Por exemplo, a gente de Florianópolis, não sei se você já teve o prazer, né, de visitar Florianópolis. Um dia você vai ter, irmão, antes de partir para o céu, você não pode deixar de visitar Florianópolis, não é verdade? A antiga Maiambipe, a antiga Ixi, tem tantos nomes antigos da minha terra lá, terra do desterro, mas está lá. Aquela cidade, e esse povo aqui tinha um orgulho da cidade deles incrível, incrível. E não era para menos, porque era uma cidade realmente imponente. Ela tinha uma colina, e essa colina está lá ainda, lógico, até hoje, e em cima dela tem esse acrópole, onde estão ali
vários hoje são ruínas, mas muitas delas, e muito impressionantes ainda, de templos. É interessante porque Pérgamo tem o primeiro templo dedicado ao imperador ainda vivo. Foi a primeira a fazer isso. Já imaginou? O cara estava vivo e ele virou um deus, que é César Augusto. Mas além dele, além desse templo, tinha templo de Zeus, de Atenas, tinha um templo dedicado exclusivamente a Roma, como tinha também Esmirna. E lá, particularmente, tinha a sede de um templo de um deus chamado Asclépio. Não sei se tem médico aqui hoje, mas o Asclépio, o deus Asclépio, que era o deus salvador, ou deus da cura, que é o deus serpente, e por isso a maioria no Ocidente ainda usa até hoje a serpente como um símbolo da medicina. Esse especialmente era um templo, uma espécie de templo hospital, que recebia gente do mundo todo. Era conhecido no mundo todo esse lugar, como lugar de cura, como lugar de terapia. Era uma medicina, naturalmente, baseada em esoterismo, muita meditação, valorização dos sonhos. Eles diziam e eles criam que se você estivesse naquele ambiente gostoso, maravilhoso, cercado de pássaros, visão maravilhosa, um ambiente gostoso, não é? A luz do sol, as estrelas à noite, aquele ambiente totalmente preparado para você relaxar. Quando você sonhasse, esse sonho iria mostrar então o caminho para se descobrir esse diagnóstico. Haviam estímulos no inconsciente, eles acreditavam que daí viria um caminho para a cura, além de uma dieta especial e, como já disse, essa contemplação da natureza. Era em Pérgamo que ficava a sede mundial deles. Sim, porque esse hospital foi um conceito que se passou para outros lugares também, uma clínica de spa, um centro esotérico, como você quiser chamar. Mas o fato é que ali essa tecnologia era incrivelmente respeitada e muitos recorriam lá e ficavam em Pérgamo. A outra coisa impressionante que nos chama a atenção em Pérgamo é a sua biblioteca. Era a segunda maior do mundo de então, perdendo apenas para a Alexandria. E teve um problema aqui, porque o rei pensou o seguinte: bom, lá essa biblioteca de Alexandria é o que é devido àquela pessoa. E o que ele fez? Contratou esse indivíduo e trouxe para Pérgamo. E esse cara então desenvolveu. Há quem diga que essa biblioteca em Pérgamo tinha mais do que 200.000 volumes. É muita coisa. Eu não sei qual foi a maior biblioteca que você já visitou. Eu visitei algumas. Eu não sei se tem esse número de livros nessas que eu visitei. E é interessante aqui, porque com esta atitude de chamar o funcionário e colocar em Pérgamo para dar uma alavancada na biblioteca, o rei do Egito ficou tão irado com isso que resolveu romper as relações comerciais e aí parou de exportar o papiro. Então, como é que ia fazer? Aí o rei chama esse camarada e fala: como é que nós vamos fazer? Aí a solução foi fazer realmente agora, usar as peles dos animais para fazer o que eles começaram a chamar de pergaminho, por causa de Pérgamo. Uma tecnologia incrível, muito melhor, muito superior ao do papiro, que era baseado nessa planta aquática que vocês sabem. Então, por causa dessas coisas, não é? Essa cidade foi se orgulhando de ser quem era. E além disso tudo, ela se orgulhava de ser fiel a Roma e ao imperador, o que na época era uma coisa muito importante. Isso trazia segurança, status e glamour para a cidade. Quem não quer? Quem não quer morar nessa cidade? Quem não quer fazer parte dessa cidade? A igreja de Jesus estava ali. O que acontece é que, diante de tanto orgulho, de tanta arrogância, de tanta soberba, naturalmente crescidos numa sociedade dessa, não é? Que estava já pavimentada para dar isso, tinha um terreno fértil para dar isso, essa igreja de Jesus passa a sofrer. Não era fácil ser cristão nessa cidade, não era fácil ser discípulo de Jesus nessa cidade, e é aqui que a igreja do Senhor Jesus está, enfrentando uma batalha campal, porque especialmente os judeus, eles gostavam de saber quem eram os cristãos, eles gostavam de denunciar, fogo amigo, denunciar.
E aí aconteceu algo interessante, essa igreja começou a crescer. E como essa igreja começou a crescer, então começou-se a perceber que elas não participavam mais dos cultos pagãos como os demais cidadãos. E isso começou a mexer na receita desses templos. Me acompanhe, por favor. O que você acha quando mexe no bolso do povo? O que você acha que acontece? E aí eles começaram a perceber que esses cristãos não frequentavam seus templos, não consumiam os produtos religiosos, entendeu? Não fazia parte daquele esquema. E aí os judeus começaram a acusá-los, e essa igreja começou a crescer, aí incomodou. Aí começou o incômodo. Na verdade, os judeus criaram muito ódio da igreja logo no começo, porque em princípio, nos primeiros dias, eles pensavam que ser cristão era apenas mais uma seita no universo de seitas que tinha o judaísmo. Eles disseram, não se preocupe com essa turma, que isso aí morre cedo. Isso morre logo. Só que isso não aconteceu. Muito embora eles tivessem inicialmente chamados de cristãos, mais do ponto de vista sarcástico, da piada, entendeu? Do snob, dizendo, lá vai um cristãozinho, lá vai um pequeno Cristo. Quando começaram a serem perseguidos e não largaram a sua fé, mortos e não largaram a sua fé, aí a turma falou, opa, peraí, tem algo diferente aí, neles que não tem em nós. Eles estão dando a vida deles, eles não têm medo de nós. E aí eles pararam com a brincadeira, porque começaram a perceber que estavam diante de um povo que realmente amava Jesus, amava o Senhor. Esses foram os judeus. Agora, os romanos perceberam que não estavam lidando com um grupinho qualquer, quando eles não prestavam culto a Roma e nem ao imperador. Eles já tinham um rei, eles não precisavam do imperador. Eles já tinham um senhor, a quem eles chamavam My Lord. Que pena que no português nós não temos uma palavra que dê esse significado. A gente chama de senhor todo mundo. Todo mundo é senhor. Tio da padaria é senhor, tiozinho da família é senhor. Mas quando fala My Lord, quando você diz meu Senhor, eu não vivo sem ti. A minha vida é o Senhor. Eu não existo sem o Senhor. Eu não tenho identidade sem o Senhor. Tu és a minha identidade, tu és a minha vida. Aí Roma falou, não, isso não. Porque você tem que prestar cultos a César. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele que nos dá a vida. E os cristãos disseram, não, a nossa vida vem de Jesus. Neste momento, o ódio, Satanás cheio de ódio, como diz Apocalipse, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele vem com muito ódio. Já leu isso no Apocalipse? Satanás, sabendo do pouco tempo que lhe resta, ele vem com grande ódio sobre a igreja. Com grande ódio sobre a igreja. Aí Jesus falou, agora está na minha hora de entrar de novo em cena, intervenção, que a gente poderia chamar, do Senhor Jesus. Chama o seu apóstolo, o mais íntimo, o mais querido, particularmente, o mais amado, o seu amigo pessoal, tanto que confiou a ele o cuidado da sua mãe. E há muita prova, aí graças a Deus, para que ninguém fique inseguro, de que Maria realmente viveu em Éfeso. Quem a levou para lá? O pastor da igreja em Éfeso, chamado apóstolo João. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada romana, pequena, ela é em forma de língua. Ela tem a forma lingual. E ela tem os 2 gumes. Lingual porque daí tem aquela pequena diferença quando entra, causa uma hemorragia. É para isso que tem. E aqui Jesus está dizendo isso. Eu vou vir com a espada afiada. E ninguém pense que Jesus vai chegar lá e vai quebrar tudo do jeito que a gente imagina. Porque é outra categoria. São outras armas. Está falando do mundo espiritual. A espada de Roma estava matando os fiéis dessa igreja crescente e corajosa. Mas agora, o Senhor Jesus vem com a sua espada para impedir o avanço de Satanás. E Satanás sabe do poder da palavra. Ele sabe. Aliás, ele conhece a palavra. Todos nós aqui conhecemos a história de quando Satanás, ele chega e cita a palavra. Estamos falando de Mateus 4. É interessante isso. E Satanás sabe do poder da palavra.
Quando escreveram a Epístola aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, eu particularmente posso pensar que poderia ser Priscila e Áquila, por exemplo, escreveram esse texto maravilhoso a respeito da palavra. Essa espada é a palavra. Veja o texto. Vamos ler junto comigo, por favor? 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. O anjo... Não, desculpa. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Vamos lá, junto comigo? 1, 2, 3. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Essa é a palavra de Deus. Satanás sabe disso, que ela tem poder de dividir café do leite. Sabe o que é isso? Juntas e medulas. Ela é penetrante. Por isso que a gente está sempre aqui dizendo, estou caindo num lugar comum já, dizendo para você, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Comece a ler a palavra. Comece pelos evangelhos. Não comece pelo Antigo Testamento. Você vai parar no meio do deserto. Muitos de vocês têm que ler o evangelho. Leia Jesus. Seja saturado da pessoa de Jesus, do caráter de Cristo. Aí você vai para o Antigo Testamento, que agora você tem uma chave na sua mão. E quando você for ler o Antigo Testamento com essa chave na mão, chamado Cristo, chamado Jesus, quando você colocar essa chave, você vai ter uma nova leitura, uma nova percepção, um novo olhar, um novo discernimento, uma lucidez a respeito do Antigo Testamento, que muita gente até fica perguntando por que ainda existe esse Antigo Testamento. É porque não conhece a chave para entrar lá. A chave é Jesus. Leia todo o Antigo Testamento da perspectiva de Cristo e você vai ver esperança em tudo quanto é lugar. Você vai encontrar aquele Galileu em cada página, em cada parágrafo do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. E é com essa espada que Jesus vem sobre a igreja em Pérgamo. Sobre a igreja. Ele vem sobre a igreja. Ele está de olho na igreja. Ele não está preocupado com os deuses. Ele não está preocupado com o povo pagão. Ele está preocupado com o povo dele. É com a palavra que nós somos tratados. A palavra é Cristo. A palavra é Cristo. E Cristo é a palavra. Versículo 13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Claro que ele está se referindo àquele panteão de deuses. Aquele panteão. Está se referindo àquele monte de templos ali. Ele não está contente com isso, mas os olhos dele estão olhando para o seu povo e para o coração do seu povo, porque Jesus sabe que se essa pequena comunidade permanecer fiel, vai abalar aquela colina. E já estava acontecendo a exemplo de Éfeso, gente. Quem que não lembra? Lembra de Éfeso? O apóstolo Paulo tentou várias vezes ir para Éfeso, várias, Elcio, foi várias tentativas. O Espírito Santo impedia, ele não podia. Um dia ele foi, ficou 3 anos nessa cidade. Ele pregava todos os dias, das 9 às 4 da tarde, todo dia, pregando, no mercado, no shopping center de Éfeso. Todo dia, sabe o que é isso, Sara? Todo dia, a mesma palavra, pregando. Um dia houve uma implosão naquela cidade. Por causa do quê? Do poder de Paulo? Porque ele era um bom advogado? Porque ele era um bom argumentista? Não. Ele deixa isso claro. Muito claro. É o poder da palavra. Eu estou indo para vocês com o poder da palavra, não com o meu poder. Poder do Espírito Santo, não do meu poder. Você tem ideia de como que Deus pode te usar no meio da tua família, com os teus amigos, onde você trabalha, sem ser chato, sem ser insuportável, sem ser legalista, sem ser religioso, só com o poder da palavra? Mude o seu vocabulário para você ver. Mude o conteúdo das conversas para você ver. Experimente isso. Há um poder, já que você vai abrir a boca, a gente abre mesmo, óbvio. Que tal abrir para edificar, para abençoar?
Satanás se levantou contra a igreja de Jesus em Pérgamo. E a nossa pergunta é: o que o Senhor tem a dizer quando nós enfrentamos Satanás assim, no face to face, no cara a cara? Quem aqui já tentou testemunhar de Jesus verbalmente sabe que o negócio é estreito. Não foi o Dr. Martin Luther King que disse que você não precisa brigar com ninguém, basta falar a verdade? Fale a verdade. Não defenda o Evangelho. Posso pedir uma coisa para você? Não defenda a Bíblia, ela não precisa de defesa. A igreja não precisa de defesa. O pastor não precisa de defesa. Não entre nessa de defender, seja qual for o pastor. Nenhum pastor precisa da defesa de ninguém. Não entre nessa de entrar na rede social dizendo: o meu pastor é diferente. Não entra nessa, sai dessa. A minha igreja é diferente, sai dessa. A melhor defesa do Evangelho é viver o Evangelho. É viver o Evangelho. Isso é muito mais profundo. Isso é deep. Vai lá no fundo. Vai lá no fundo. Aí tem que mudar o jeito de ser. Aí tem que mudar o teu olhar. Aí tem que mudar as tuas reações. É assim que as pessoas vão ver a diferença em nós. Então, o que o Senhor disse? Qual é a atitude? Sabe qual foi? Mantenham-se fiéis à verdade. É isso que Jesus disse. Mantenham-se fiéis à verdade. Não briguem, não façam nada. Não saiam por aí fazendo escândalo, nada. Mantenham-se fiéis à verdade. Porque há verdades que nós não podemos abrir mão. Aconteça o que acontecer. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Ok. Obrigado. Vocês estavam me assustando. Há verdades que nós não podemos abrir mão. Aconteça o que acontecer. E quais são essas verdades centrais, viscerais? São duas aqui que a gente vê. A primeira, a verdade sobre Cristo. A segunda, a verdade sobre a santidade, que não tem nada a ver com perfeição neste mundo, que isso não existe. Primeira verdade, a verdade sobre Cristo. Veja o versículo 13. Contudo, olha o pastor conhecendo a sua igreja. Ele olha para a igreja e vê a dicotomia, e vê a miscelânea, e vê que há um misticismo ali. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Jesus sabe que você é fiel. Ele conhece os que são dele. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena permanecer fiel, mesmo que não tenha ninguém te olhando. Mesmo que não tenha ninguém reconhecendo isso. É fiel com o Senhor, é com Ele o negócio. A vida cristã é Cristo. Cristo veio para morrer. Eu vim para morrer. A missão de Cristo é a cruz. A minha missão é a cruz. Não é a prosperidade. Não é porque Deus vai fazer de mim a cabeça e não cauda. Isso é loucura. Isso é o anticristo. Isso é o anti-evangelho. Isso é o avesso. O Evangelho é Cristo. Esses irmãos e irmãs se renderam a Cristo como seu único Senhor e Salvador de verdade. Não era uma mentira, não era uma brincadeira. Jesus de Nazaré, Ele é o único Deus homem que morreu pelos nossos pecados e venceu a morte, ressuscitando para nos salvar da morte eterna. O único. Confúcio não fez isso, Maomé não fez isso. Kardec não fez isso, nenhum deles. O único que fez isso foi o Senhor. E essa convicção nos leva ao compromisso de fidelidade com Ele. Não é com a instituição, não é com o CNPJ, não é com a placa. É com a pessoa. Que eu estou ouvindo que as pessoas estão dizendo: esse negócio de compromisso é muito relativo, papapá. Sim, ok, mas do que você está falando? Para lá. Tem alguém, tem uma pessoa que você tem que ter compromisso, sim, como não? Eu sei que é uma palavra que não está na moda. Eu sei que é impopular falar isso. Eu sei disso, você acha que eu não sei? Que eu corro o risco de você dizer: uau, na próxima vez vamos a outro lugar mais leve, porque aqui... Mas é exatamente isso.
Essa convicção nos leva ao compromisso de fidelidade total a Ele, total a Ele. O que esse grupo pequeno naquela igreja crescente entendeu, que eu e você precisamos entender, e eles foram aprovados por Jesus? O que eles ouviram que eu preciso ouvir? O que eles viram que eu preciso ver? Por isso, nós nos submetemos a Ele como nosso Senhor. Tu és o meu Kyrios, Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro, fora de Ti eu estou perdido. E a gente só chega a essa conclusão quando Deus permite que a gente passe por sofrimento. De novo, lembrando aqui a série de Tiago. É só no sofrimento, gente, porque a nossa cerviz é dura. Nós somos arrogantes demais, duros demais, bons demais, perfeitos demais, bonzinhos demais. E a gente se acha merecedor. Aí Jesus olha para nós e fala: ninguém merece. Ninguém merece nada, você merece a morte. Você merece a morte eterna. E é por isso que nós confiamos nele como nosso Salvador. Eu tive um professor aqui em Londrina, na época, que, Silvério, eu esqueci o nome dele, era um argentino. Eu esqueci o nome daquele doutor. Obrigado, doutor Rodin, muito obrigado. O doutor Rodin, ele escreveu um livro falando sobre o senhorio de Cristo. E ele falou o seguinte, as pessoas que recebem Jesus como Salvador e não o recebem como Senhor, correm o risco de não tê-lo como Salvador. Eu repito, as pessoas que declaram Jesus como Salvador e não o declaram como Senhor, correm o risco de não tê-lo como Salvador. Você entendeu o que eu estou falando? Ao dizer, palavras de Jesus, que você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, Jesus está falando da sua identidade, da sua obra. Eu não posso ter vergonha de me identificar com a identidade de Cristo. E eu não posso ter vergonha da obra de Cristo. Eu não posso ter vergonha de quem Ele é e o que Ele fez. Ele é o Senhor, e por isso, Ele é o meu Salvador. Nós temos que tê-lo, vê se você me entende, a última vez. Nós temos que tê-lo como Senhor aqui, segunda, terça, quarta, quinta, influenciar, afetar a nossa vida, a nossa ética, o nosso olhar, o nosso abraço, os nossos interesses, tudo que nós temos, nossos planos, nossos projetos, os planos que a gente chama de meu, o patrimônio que você chama de meu, e submeter tudo isso ao senhorio de Cristo. E fazendo isso nesta dimensão, quando chegar o momento de você ser recebido pelo Senhor na glória, você o terá como Salvador. E Ele vai dizer: eu te conheço. Eu te conheço. Porque você sempre andou comigo. Entra no gozo do teu Senhor. Seja bem-vindo, meu filho, minha filha. É isso. Versículo 13, a parte B, é impressionante. Ele disse: nem mesmo, vocês não foram fiéis, nem mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Como que era feito o negócio antes, nessa época aqui? Como aconteceu com Antipas. Um oficial foi à casa de Antipas, ele era um membro comum da comunidade. O oficial chegou lá e conversou com ele, disse: olha, eu estou aqui para cumprir ordens. E tudo que você tem que fazer, Antipas, é apenas declarar que você não crê mais em Jesus, que você não crê, que você dá a sua vida para Roma, para o imperador, é só isso. Você tem que declarar fidelidade a Roma, a cidade de Roma, ao imperador, né? Culto ao imperador, é só isso. Ajoelha aqui rapidinho e a gente acaba com isso agora. É desse jeito, é nesse nível de simplicidade. Assustadora. Não é num grande tribunal. Não, em casa. Ele foi lá na casa dele e falou com ele. Antipas disse não. A semelhança de Policarpo que nós falamos na semana passada, o bispo Policarpo, o bispo de Esmirna, discípulo de João, fiel ao Senhor, velho, idoso, 85 anos. Opa, desculpa aí. Nós temos uma turma aqui. 85 anos.
O oficial que comandava a operação chegou para Policarpo e falou: Policarpo, esse cara devia ser muito querido na comunidade, porque tinha um respeito por ele incrível. A comunidade o amava tanto que resolveu escondê-lo, colocaram no esconderijo. Obviamente que o exército descobriu e estava lá o oficial comandando a operação, olhou para Policarpo e falou: agora, meu amigo, vamos embora. Ele falou: você pode me dar um minuto? Eu vou servir uma refeição para vocês. Enquanto vocês fazem a refeição, eu vou me retirar para orar. Você me dá 2 horas. O oficial disse: pois não, fique à vontade. Comeram e beberam na casa do bispo. Ele estava ali recebendo os oficiais. E ali o oficial disse para ele, falou: Policarpo, vamos deixar esse negócio para lá, rapaz, o que é isso? Você é um homem velho já. Policarpo olhou para ele e falou: você acha que eu vou fazer isso? Se eu tenho 85 anos de vida e o Senhor Jesus nunca me deixou, eu sou apaixonado por Ele. Eu só existo por causa dele. Só existo por causa dele. O oficial deixou para lá, colocou na carruagem e levou. Meio do caminho, de novo, voltou a carga. Policarpo disse: eu não quero, eu permaneço fiel, vou ficar firme. Não vou abrir mão de Jesus. Não vou trocar Jesus por César. Eu não troco. Essa é uma decisão, está definido. Chegando à cidade, foram levar aos oficiais, seus superiores. O camarada chegou para ele e disse assim: olha, meu amigo, é o seguinte, se você não quiser, a gente está tentando. Se você não quiser, a gente vai te mandar para as feras. Policarpo olha para o cara e diz: pode mandar chamá-las. Eu não... já tomei minha decisão. Tomei minha decisão. Ele disse: olha, se você não aceitar isso, então nós vamos te queimar na fogueira. Eu falei: pode me queimar, não tem problema. E foi. E a fogueira levou 2 minutos para ser feita, porque os judeus estavam por ali, lembra daquela turma? Eles arrumaram a lenha. Não é problema, o combustível está aqui, já arrumaram. Policarpo chega para o oficial, que estava comandando a operação, e fez um pedido. Só posso fazer um pedido? Eu falei: claro. Não me amarre à estaca, me deixe livre. Eles colocaram fogo. Policarpo se aproximou, ficou em pé junto à fogueira e junto à estaca. Se escorou. E o fogo começou e ficou intenso, ele começou a sofrer, o sofrimento, o fogo pegando nele. Até que chegou um momento que o soldado romano ali na frente não aguentou aquela cena, passou a mão da espada e feriu, e minimizou, diminuiu o sofrimento de Policarpo. Policarpo foi até o final. No caso de Antipas, ele era um crente comum, foi convencido também a dizer não, não aceitou. Eles pegaram Antipas, agora quem está falando aqui é a tradição, a história, e não a Bíblia, e colocaram no que eles tinham, que eles era um touro feito de metal, bronze, cuja boca era uma espécie de buzina. Conforme a pressão ia aumentando dentro do boi, aquela buzina ia aumentando o seu volume. E foi ali dentro que eles colocaram Antipas. Prenderam ele e acenderam fogo embaixo. Morreu assado, cozido, com barulho ensurdecedor, diziam as testemunhas. Por isso que Jesus diz: a minha testemunha fiel. Eu vou falar agora algo bem delicado, então, por favor, não é para ferir ninguém, é só para você ter uma ideia do paralelo. Quando nós começamos a voltar pós-pandemia, e até hoje, tem pessoas que têm medo ainda de pandemia, etc, etc. Não é porque eu vou me contaminar, eu vou contar. O medo está espalhado no meio. E quando a gente começou a fazer os primeiros encontros, as pessoas diziam: ó, Antônio, não dá e tal. O legal é que eu encontrava elas em um monte de lugar aí, mas isso é outra história. Sem problema, não tem problema, não estamos julgando nada, só estou mencionando que isso é uma verdade. Vai no supermercado, vai lá, vai aqui, vai na academia, e a impressão que dava que era só na igreja, que ao invés do nosso grupo de recepção do acolhimento ali na porta, dá a impressão que o homem quando está lá fala: bom dia, paz do Senhor, graça e paz, seja bem-vindo a Betânia. Foi mais ou menos esse tipo de medo. Eu fiquei pensando, se vier uma perseguição, vai ser assim? É assim que nós vamos nos comportar, com medo, com pavor? É isso? Nós vamos usar a pandemia, porque era isso que estava acontecendo com eles. Era uma pressão em cima deles. Como é que você vai fazer? Você vai correr também, vai se esconder, vai dizer: deixa isso para lá, valeu, legal, acabou, por aqui, tchau.
Você era um deles? Falou, não, eu não. Frequentei algumas vezes, fui lá, mas não tem nada a ver com aquilo. Será que é assim? É só para a gente pensar. É só para a gente pensar. Antipas permaneceu fiel até as últimas consequências, porque como ele poderia negar o nome do Senhor Jesus? Como ele poderia negar a fé nele? Ele escolheu ser fiel e pagou a sua vida por isso. Aí Jesus diz, mesmo assim, aqueles irmãos não temeram e permaneceram fiéis a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Segunda verdade, a verdade sobre a santidade. A segunda verdade, que não pode ser sacrificada de forma nenhuma, é de natureza ética. Nós temos uma aliança com Cristo, e isso tem que afetar a nossa vida diária, gente. Gente, raramente vocês me ouvem falando isso aqui, não é? Mas como é que anda a sua vida de testemunho? Como é que anda o sal aí na sua vida? Como é que está a lamparina na sua vida? Você ainda é um vagalumezinho que no meio da escuridão ainda reflete uma pequena luz? Como é que está o nosso modus vivendi? Nosso modo de viver? Na boa, eu estou perguntando isso, na boa. As pessoas quando chegam até você e quando elas saem depois do encontro, qual é a sensação que elas têm? Nós somos chamados a viver em santidade. Em santidade. A única coisa, presta atenção nisso, a única coisa capaz de quebrar a nossa comunhão com Deus, a única coisa capaz de quebrar a nossa comunhão com Deus, é o nosso próprio pecado. Jamais a sua comunhão será quebrada com Deus por causa do meu pecado. Jamais a minha comunhão com meu Deus vai ser quebrada por causa do seu pecado. Mas o meu pecado me leva à consequência natural da quebra da comunhão com Deus. Deus se mantém fiel ao lado do seu povo o tempo todo. Ele nunca quebra a sua aliança, ele é fiel. Somente o nosso próprio pecado pode nos separar da comunhão com Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Olha o que diz esse texto, por favor. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não nos ouvirá. Dá para entender isso? Claro o texto, não é, meus irmãos? O juízo de Deus entra em ação quando nós quebramos a aliança com ele. Veja o versículo 14 do nosso texto de hoje. No entanto, eu tenho contra vocês algumas coisas. Olha que interessante, a igreja, a mesma comunidade que tinha Antipas com esse nível de fidelidade e tinha outros com igual nível de fidelidade, tinha gente desse tipo que Jesus vai descrever aqui. Olha o antagonismo dentro da comunidade. Olha como que você não pode chegar e dizer, não vou mais lá porque eu encontrei um pecador lá. Falou, ok, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Não estou dizendo que nós estamos concordando, o próprio Cristo não concordou. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que estar preparados para isso. Veja o que diz o texto. Eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês têm aí pessoas que se apegam, têm apego, sabe o que é apego? Aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade. Essa gente está aí. A história do Antigo Testamento é simples. Balaão, ele é um profeta de Deus, presta bem atenção. Ele é um profeta de Deus, um homem de Deus, usado por Deus. E homens de Deus, usados por Deus, eles têm autoridade, eles são respeitados. E esse respeito, essa autoridade se espalhou. Então o rei Balaque, que era moabita, ouviu falar das vitórias de Israel. E eles estavam bem próximos de Moabe. Então Balaque pensou, meu Deus, se eles continuarem vindo com essa força, como nós venceremos esse povo?
Balaque ficou com medo e ele teve uma ideia. Vamos chamar um profeta, o profeta Balaão, porque Balaque ouviu falar que Balaão era um homem sério, um homem de Deus. Balaque atendeu o pedido e foi. Balaão atendeu o pedido de Balaque e foi. Teve uma audiência com o rei. O rei explicou a história para ele. Balaão chega para ele e diz: olha, é impossível, não tem como amaldiçoar esse povo. Eu falei: como assim que não tem? Você não é um vidente? Você não é um profeta? Eu falei: eu sou um profeta, eu sou um vidente, mas jamais eu vou conseguir convencer Deus de ir contra o povo dele. Presta bem atenção nisso. Jamais o Senhor vai se voltar contra o seu povo, porque jamais Deus vai quebrar a sua aliança com ele. Deus é fiel. Balaque, ele continuou implorando a Balaão. Então Balaão deu a primeira profecia. Balaque não gostou, deu a segunda, a terceira, a sétima. Balaque ficou irritado. E a essa altura quem estava triste com o próprio Balaão era o próprio Deus. A história da mula, lembra? Quando a mula de Balaão falou, a mula olhou para Balaão. A mula olhou para Balaão. Essas coisas, gente, só crê realmente quem é louco, quem é doido. Quem não é doido não crê nessas coisas. E a mula falou: por que você está me batendo, cara? Parece que a mula aqui era outra, né? Que é o nosso conceito normal da cultura. Ele disse: você não está vendo o anjo aí na frente? Está nos impedindo o caminho. A mula viu o que o homem não viu. O homem de Deus, não é qualquer um. Era Balaão, profeta. Não viu. Será que eu não tenho visto coisas que Deus tem me mostrado? E Deus está me mostrando? Ele insistiu, Balaque insistiu. Até que o ponto Balaão chegou para Balaque e disse: só tem uma coisa que pode te ajudar. Talvez. Balaque perguntou: o que é? É você fazer o povo se voltar contra o seu Deus. Aí há uma esperança para você. Se você conseguir convencer esse povo a quebrar a aliança deles com Deus deles, aí há uma possibilidade. Porque Deus não vai assinar embaixo coisas erradas que eles vão fazer. Mas não deu outra. Não deu outra. Presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo aqui. Isso aqui é mais atual do que você pode imaginar. De igual modo, Deus olhou para aquele povo e viu que eles estavam seguindo a ideia, a astúcia de Balaão. Que era o quê? Balaão falou o seguinte: Balaque, faz umas tendas, monta um shopping mais caprichado, bota um vinho dos bons aí de Moabe e pega as mulheres mais lindas de Moabe e ponha muita comida e bebida que esse povo não aguenta. Eles vão comer e beber e depois eles vão querer uma festinha. Eles vão gostar disso. Mas não deu outra. Os homens foram, tomaram muita bebida. E muita bebida, a bebida depende da dose, não é assim? Pois é, eles foram para além da dose. Foram para o nível do veneno. Foram para o nível da droga. Ficaram alucinados. Se envolveram com as mulheres, que é aí que diz o texto, com relações sexuais, praticar imoralidade sexual. O texto está dizendo, Jesus vendo isso, no meio da igreja de Pérgamo. A história se repetindo, o Antigo Testamento aqui, está se repetindo hoje também. Vai se repetindo, o Apocalipse vai se cumprindo, todo dia se cumprindo. E aí o que aconteceu aqui? Esses homens se apaixonaram por essas mulheres. E se apaixonaram e casaram com essas mulheres. E aí entrou a religiosidade dentro do povo de Israel. Aí Deus falou: não, eu não compactuo com o pecado. Vocês vão ficar livres agora. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Vocês querem viver pelas próprias decisões de vocês? Vocês querem comer o que vocês querem? Vocês querem se relacionar com as mulheres que vocês querem? Vocês querem servir o Deus que vocês querem? É isso que vocês querem? Então fiquem à vontade. Mas não contem com a minha mão em cima. E eu creio que essa mensagem é dita hoje ainda. Isso é que se chama ira de Deus. A ira de Deus não é essa ira que você tem, essa ira de adolescente ou de aborrecente, que agora está irado, daqui a pouco está bonzinho. Não.
essa ira de adolescente que todos nós temos aqui, até os mais velhos, com todo respeito eu estou falando isso, é outra categoria. A ira de Deus é outra categoria. A ira de Deus é o seguinte: Ele deixa o camarada ficar à vontade com aquilo que ele se fascina, se ilude. É essa a tua tentação? É essa a tua cobiça? Então vai. Você não quer mais ouvir a minha voz, a voz do Espírito Santo falando com você? Então vai. Você não quer mais ouvir não quer mais ver uma yellow flag no seu painel? Você não quer mais ver uma bandeira amarela no seu painel chamando a sua atenção? Então vai. Você não quer mais o meu Espírito Santo te incomodando, latejando, dizendo cuidado, não é isso, não é esse o caminho, porque você quer seguir o próprio caminho, então vai. E foi o que aconteceu aqui. Essa armadilha funcionou. Esse povo ficou iludido. Resultado: infidelidade, perversão e religiosidade no meio do povo. Deus tira a mão. E aí a desgraça, você tem que ler a história lá no Antigo Testamento, você vai ver o que aconteceu. No versículo 15, de igual modo, você também tem apego aos que você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem que é essa turma? Nicolaíta é aquela moçada que disse o seguinte: graças a Deus pela graça de Deus, porque com a graça de Deus eu estou livre, eu posso fazer o que eu quero. Interpretaram do outro jeito, pegaram a graça de Deus para libertinagem, para serem livres para pecar, e nunca foi. Nunca foi, graça nunca foi isso. Isso é abuso da graça. Resultado: perversão e libertinagem no meio do povo de Deus, por causa daqueles que se permitem, no meio do povo de Deus, que todo mundo sabe aqui, não é nenhuma novidade, do que está acontecendo com a igreja evangélica, inclusive com troca de casais e tudo, e está tudo certo, porque depois Jesus perdoa, não tem problema nenhum, é só um pulinho de cerca que Jesus perdoa. Diante disso, o Senhor Jesus faz um chamado. Versículo 16: portanto, arrependa-se. Sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para você nessa manhã? Arrependa-se. Comece de novo. Novamente, eu te aceito de volta. Eu estou aqui, eu não te deixo, eu te amo. Mas mude de caminho. Lembra o que ele disse para aquela senhora de João 8? Todo mundo está lembrado? De João 8. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, minha filha, vai. Começa de novo. Mas começa por um caminho diferente. Muda de caminho. Muda de caminho. Muda de postura. Porque esse que você escolheu dá errado. O poder da palavra que liberta. A palavra de Deus vai te libertar disso. Você fala: por onde eu começo? Pela palavra. Ela restaura, ela cura, ela nos desperta para a comunhão real com Jesus. É você bebendo direto na fonte. Pare de terceirizar isso. Pare de buscar textinhos no Instagram. Pare com isso. Isso não te alimenta, cara. Você não sacou ainda. Pega o texto, vai na fonte. Vai na fonte direto. Mas eu tenho preguiça. Amarra essa preguiça em nome de Jesus. Preguiçoso. Para com isso. A tua vida está em jogo. A tua vida eterna está em jogo. É pouco ou não? A tua família está em jogo. Versículo 16. Vem um aviso, uma alerta, uma advertência, nunca uma ameaça. Sabe por quê? Porque Deus não ameaça. Deus não é igual esses pais que ficam falando assim para a criança: vou contar até 3. 1. Aí o 2 é meia hora depois. E tem umas vó que acham isso lindo, maravilhoso. Fala: ai, 3. Mas aí o 3 já faz 2 dias depois. E fica nessas ameaças, na ameaça. Para a nossa cultura brasileira, isso é muito complicado lidar com um texto como esse, porque a gente está acostumado com a corrupção no meio da justiça. Ninguém leva a sério a justiça brasileira. As pessoas não levam a justiça a sério. Mas Jesus não brinca com isso, Ele é justo. Ele está dizendo, Ele está alertando, que se você não se arrepender, versículo 16: eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Contra eles a comunidade, contra eles o povo dele. O povo dele. Por que o povo dele? Porque é com este povo que Jesus tem compromisso. E quem é o povo? É todo aquele e aquela que quer dizer: eu quero fazer parte do povo de Deus. Pronto, está incluído. Você vai fazer parte do povo de Deus. Está aberto para todo mundo. Não tem discriminação. Mas se entrou,
tem que obedecer o rei. Ele alerta, é para os de dentro e não para os de fora. Um dia nós estaremos diante do Senhor para prestar contas de tudo que nós falamos e de tudo que nós fizemos. Gente, você já leu isso? Ninguém pode alegar ignorância. Mas ele termina com uma promessa, graças a Deus, com uma notícia boa, com esperança. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Estão acordados aí ou não? Amém. Eu espero que você esteja acordado. Uma promessa, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça a palavra que o Espírito da palavra tem a dizer para a igreja. Eu repito. Aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra que o Espírito da palavra tem a dizer para a igreja, que sou eu, que é você. Ao vencedor, ao fiel, eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná escondido, todos nós sabemos que dentro da Arca da Aliança tinha uma porção do maná escondido. E essa Arca da Aliança, tanto no tabernáculo quanto no templo, ficava num lugar chamado Santo dos Santos, que tinha apenas acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus deu a vida dele naquela cruz, esse véu rasgou-se do alto a baixo e acabou a separação. Amém, meus irmãos? Acabou a separação. Ninguém vai mais intermediar a minha comunhão com meu Deus. Então agora esse maná deixa de ser escondido, porque eu tenho acesso a esse maná. Esse maná é a palavra, esse maná é Cristo, esse maná é a pessoa de Jesus. Como Paulo chama de mistério do Evangelho. O que é o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho é Jesus, a pessoa de Jesus e a obra dele na nossa vida. Depois ele fala da pedrinha branca e das muitas variações e interpretações que se dão a essa questão da pedrinha branca. Eu escolhi três, e de algum modo, de alguma maneira, eles têm uma relação com a nossa vida espiritual, se não me ouça. Em primeiro lugar, essa pedrinha branca, ela era um instrumento para afirmação de inocência, usada nos tribunais. A pessoa que recebia o veredito final de liberdade, de isenção, de inocência, ela ganhava uma pedrinha branca escrito o seu nome. E ela andava com a pedrinha branca como se fosse um documento. Quando chegava no mercado, alguém acusava, dizendo: ei, ali está um ladrão, ali está um assassino, ali está alguém que infringiu a lei. Essa pessoa tirava da pedrinha e mostrava para ela, falou: eu não devo mais nada para ninguém, eu fui absolvido. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Quando Satanás chega para você e diz: ali está um ladrão, ali está uma prostituta, ali está um corrupto, você mostra a pedrinha branca, que é o nome de Jesus na nossa vida, que é Jesus em nós. A segunda coisa, era uma garantia de entrada nos banquetes para VIPs, pessoas especiais. Elas recebiam uma pedrinha branca com o nome dela. Quando chegava na portaria da casa ou da mansão, onde fosse, a pessoa perguntava: onde estão as suas credenciais? Mostrava uma pedrinha branca. Era um convidado de honra. E isso nos lembra a intimidade das bodas do Cordeiro, que para entrar lá tem que ter a senha, que é a marca da promessa, que Paulo falou em Efésios, a marca da promessa. Nós somos marcados com a promessa de Deus, tem uma marca em nós, e aí nós vamos receber o restante da porção diante do Senhor. Convite para as bodas do Cordeiro, para a intimidade, amém? A terceira figura era a garantia de morada, de moradia. Quando você era hospedado na casa de uma pessoa, e você de uma terra distante, quando você ia embora no último dia, ele dava para você uma pedrinha branca com seu nome. E você levava essa pedrinha, e ele dizia para você: olha, quando quiser voltar, volte, que aqui tem lugar para você. E por alguma razão essa pessoa não pôde ir, ela entregava a pedrinha para quem pudesse ir, e dissesse: mostre essa pedrinha para a pessoa tal, no endereço tal. Chegava na casa com aquela pedrinha, e a pessoa dizia: seja bem-vinda à sua casa. É assim que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Quando nós chegarmos na glória, vai dizer: por que você acha que você deve entrar aqui? Vai dizer: porque o dono dessa pedrinha me autorizou a estar aqui. Jesus,
Ele me autorizou. E aí você vai dizer: seja bem-vindo à casa do meu Pai. Vamos manter a nossa fidelidade à palavra. Presta bem atenção aqui, ó. Manter a fidelidade à palavra. Mas você não pode manter a fidelidade àquilo que você não conhece. Você não pode manter a fidelidade naquilo que você não conhece. Olha para mim aqui, gente, ó. Você não pode manter a fidelidade para quem você não conhece. Como é que você vai ser fiel à palavra? Você tem que conhecer a palavra. Deixar essa palavra entrar no seu coração, nas suas entranhas. Mudar o seu modo de pensar. Mudar a sua atitude, a sua postura. E o Senhor vai fazer algo novo. E você vai perder o medo. Presta bem atenção. Você vai perder o medo. Medo. Medo de Satanás, medo dos demônios, medo do escuro, medo da morte eterna. Medo. Medo de perseguição. Talvez ela venha para o Brasil, não sei. Talvez. Já existe algumas aí veladas, bem veladas. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que você vai passar para amanhã? Ninguém sabe. O que eu estou pregando aqui? Medo? Não. Eu estou pregando segurança e esperança. Qual é o caminho? Palavra de Deus. E a palavra de Deus é um nome. É Jesus. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!